Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Eduardo, eu sou membro da Igreja Verbo da Vida em Belo Horizonte e eu estou gravando esse vídeo a pedido do TT. Ele pediu para que eu gravasse um vídeo para poder trazer uma edificação para a sua vida. E eu quero falar de um tema hoje bem interessante, bastante prático mesmo para a nossa vida, crendo que vai ser algo que vai nos alimentar, que vai ser algo que vai fazer a gente crescer no conhecimento do Senhor e da sua palavra. E é o assunto de fé, né? Você já parou para pensar o que é a fé, como que a gente pode colocar a nossa fé em prática, como que a gente faz para receber fé de Deus, o que seria, né, como exercer a fé, no caso, para que a gente possa receber da parte do Senhor. A Bíblia vai mostrar em tudo aquilo que foi escrito, que tudo que nós recebemos de Deus, ou tudo aquilo que nós oferecemos a Ele também, né, a nossa adoração, o nosso amor, a nossa devoção, tudo isso é feito por meio da fé. A Bíblia vai dizer que sem fé é até mesmo impossível agradar a Deus. Então é importante que a gente entenda os princípios pelo qual a fé é regida. O motivo, o propósito desse vídeo vai ser focado em, de fato, mostrar e estabelecer, evidenciar os princípios operantes da fé. Tá bom? Eu quero ler para vocês um texto que se encontra lá em Hebreus, no capítulo 11, verso 1, que diz assim: Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova de coisas que não vemos. Quando a gente vê essa palavra fé aqui no Novo Testamento, né, em Hebreus 11 principalmente, nós temos que entender que a palavra fé ela significa uma firme convicção baseada naquilo que eu estou ouvindo. A Bíblia vai dizer em Romanos que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então esse é o meio pelo qual a palavra estabelece para que a gente possa de fato receber da parte de Deus fé. Então, ao momento que eu nasço de novo, eu recebo uma medida de fé. Romanos 12, verso 3 vai dizer que Deus repartiu uma medida de fé a cada um. E a partir dessa medida, eu posso crescer a minha vida em fé, eu posso obter mais fé da parte do Senhor. Mas para isso, tem que ser conforme aquilo que a Bíblia mesma estabelece. A Bíblia diz que nós recebemos fé, nós passamos a ter mais contato ali com a fé a partir do momento em que eu começo a escutar a palavra. A palavra de Deus é aquilo que vai trazendo fé ao meu coração. Então, a fé, em um sentido primário, ela seria uma firme convicção baseada naquilo que nós estamos ouvindo. Porque eu ouvi falar da palavra de Deus, porque eu ouvi falar sobre Jesus, eu então passo a crer a respeito daquilo. E aí eu vou estar firme naquilo que eu vou estar crendo. E aí a Bíblia vai dizer, ora, a fé é a certeza. Sabe, um dos princípios da fé que a gente precisa entender é que fé não é eu acho que é assim que funciona, ou eu acho que Deus tem esse desejo. Não, a fé ela tem a certeza daquilo que Deus quer fazer. E na Bíblia a gente vai ver que a palavra fé está ligada a alguns princípios. Né? Para um entendimento completo do que poderia ser a fé, a gente tem alguns sentidos do como a fé é usada na Bíblia. Um dos sentidos em que ela é usada é o sentido da palavra confiança. Então eu posso dizer que ter fé em Deus é eu ter confiança em Deus. É eu ter uma certeza de que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu. Olha o que a Bíblia vai dizer lá em 1 Coríntios, no capítulo 2, verso 5. Para que a fé que vocês têm não se baseasse na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Então, o propósito da gente entender como que a fé opera é também para que a gente possa entender que a fé ela começa baseada numa confiança no Senhor. Não para que a gente não se apoie em conhecimento humano. Né? É o que a Bíblia diz. Para que a fé de vocês não fosse estabelecida sobre algo somente da nossa mente racional, mas que de fato fosse estabelecido no poder da palavra de Deus. Esse é um dos sentidos a qual a palavra fé ela pode ser usada. Né? O sentido de que Deus ele é aquele que sustenta a nossa fé. Nós podemos confiar, porque a gente sabe que Ele é poderoso para fazer aquilo que Ele prometeu. Então, ter fé em Deus é também ter confiança em Deus. Um outro princípio da palavra que a gente pode aprender é que fé ela também significa fidelidade. Fidelidade de quem? Fidelidade do próprio Deus. Deus ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios, na verdade 2 Coríntios, no capítulo 1, verso 20, que para todas quantas são as promessas do nosso Deus, nós temos por meio dele o sim, e por causa disso nós damos por intermédio de Jesus Cristo o amém. Ou seja, que assim seja feito conforme a palavra diz. É porque nós temos fé, nós sabemos que ele é fiel para cumprir aquilo que ele prometeu.
Nós sabemos que Ele não vai falhar, nós sabemos que a palavra de Deus não pode ser invalidada, porque Ele prometeu e Ele vai cumprir. Esse é um outro princípio que a gente pode aprender com a palavra fé. É também entender que fé, ela está baseada no fato de que Deus, Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. Não é a minha simples fé que vai fazer com que Deus faça algo. É de fato a fidelidade dele que me dá a possibilidade de acreditar naquilo que ele está dizendo e receber aquilo que ele disse. Um outro contexto que a palavra fé é usada é também o conteúdo daquilo que a gente crê. A gente tem fé em Deus, a gente está falando que a gente crê na vinda de Jesus, que a gente crê na ressurreição dele, que a gente crê na sua morte na cruz, na sua obra, naquilo que ele fez. Então, todos aquilo que a Bíblia vai estabelecer como os benefícios daquilo que Cristo conquistou na cruz está também baseado nesse princípio de fé. A fé como o conteúdo daquilo que a gente crê, as crenças cristãs, digamos assim. Então, tudo aquilo que nós passamos a crer do Senhor está baseado também na fé. Então, quando eu falo que eu tenho fé, eu estou falando que eu tenho um conjunto, um conteúdo de coisas no qual eu creio, no qual eu acredito. E que esse conteúdo de coisas que eu creio, que eu acredito, é o que rege a minha vida. A Bíblia vai dizer em 4 passagens, mas a gente pode ver isso lá em Romanos, capítulo 1, verso 17. A Bíblia vai dizer, o meu justo viverá pela fé. Isso aparece 4 vezes na Bíblia. E a gente pode aprender por meio desse texto que o fato de a gente ter fé significa dizer que a gente deve viver por meio daquilo que a gente crê. A fé não é somente um benefício que eu uso quando eu preciso. Estou sofrendo um aperto aqui agora, fiquei doente, eu preciso crer aqui agora. Não, muito pelo contrário. A fé ela deve ser o estilo de vida que nos rege. Eu devo viver a minha vida pela fé. E quando eu digo que a fé ela é baseado em um conjunto de coisas que eu acredito e que eu creio, eu estou dizendo que ter fé é acreditar nessas coisas e viver por meio delas. Porque eu acredito que Jesus pôde morrer na cruz do Calvário e por causa disso eu ser curado. E eu acredito que, no caso, quando uma doença tenta chegar até a minha vida, eu digo, não, a palavra diz que eu fui curado pelas pisaduras de Jesus. Então isso é ter fé e colocar a fé em prática. É quando eu entendo o conteúdo da fé, é quando eu recebo da palavra e, mediante alguma adversidade, mediante algo que está tentando me paralisar, eu coloco a minha fé em ação. Eu digo, olha, a circunstância natural está dizendo isso, mas olha o que a palavra de Deus diz. E aí eu passo a estabelecer a minha vida baseado naquele conjunto de coisas que eu acredito. E isso é ter fé em Deus. Então a gente já viu que a fé ela é um estilo de vida. O justo vive pela fé, a gente deve viver uma vida de fé todos os dias. A gente viu que a fé ela vem também pelo ouvir. Baseado naquilo que eu ouço da palavra, eu começo então a ter fé em cima daquilo. Mas aí, como então que a fé pode funcionar? Como é que, uma vez que eu tenho fé, uma vez que eu ouvi a palavra, e agora eu tenho fé dentro do meu coração, como é que eu faço para poder fazer essa fé entrar em ação? Como é que eu faço para colher benefícios daquilo que eu recebi da parte do Senhor? A Bíblia vai dizer lá em em Marcos, capítulo 11, verso 22, diz assim, Jesus dizendo para os discípulos, respondeu Jesus, tenham fé em Deus. Eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que se diz, assim lhe será feito. Portanto, eu lhes digo, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim lhes sucederá. Então, Jesus aqui ele estabelece, ele coloca em evidência os princípios práticos pelo qual a fé pode operar. Ele vai dizer, eu lhes asseguro que se alguém disser a este monte. Então, o primeiro princípio é a gente entender como que a fé opera. A gente tem que, após, baseado na fé que a gente tem no nosso coração, para que a gente possa receber daquilo que Deus tem preparado para nós, a gente deve dizer. A gente tem que falar aquilo que a gente tem crido da palavra de Deus. A palavra de Deus estabelece algo para o qual eu posso me beneficiar e eu devo falar aquilo que a Bíblia diz. Então, assim, eu vou começar a colher os benefícios da fé, eu vou começar a colocar a fé em prática. Aí ele vai dizer, além de falar ao monte, ele vai dizer, a pessoa também não pode duvidar em seu coração, mas crê que acontecerá o que se diz. Então, a parte do crer, ela é importante porque se eu falo sem acreditar naquilo que eu estou dizendo, se eu não coloco a minha fé na palavra de Deus, se eu acho que isso aqui é somente um conto de fadas e não pode resolver aquilo que eu preciso, eu não estou colocando fé na palavra.
E somente falar não é o que vai resolver. É o falar crendo com o coração naquilo que a Bíblia diz. E aí, lá em Tiago, nós vamos ver um versículo que vai falar sobre pedir a Deus a sabedoria. Tiago vai dizer: alguém tem falta de sabedoria? Peça a Deus, que a todos dá com generosidade. Mas peça, porém, com fé, não duvidando. Aí ele vai trazer uma analogia, ele fala: olha, porque o homem que duvida, ele é semelhante à onda do mar, que é impelida de um lado para o outro. Não pense tal homem que ele vai receber alguma coisa da parte do Senhor. Então, ou seja, o próprio Deus, ele estabeleceu por meio da palavra os princípios pelo qual nós poderíamos de fato receber dele alguma coisa. Tudo que a gente vai receber da parte do Senhor, como eu disse no começo do vídeo, ou tudo aquilo que a gente vai oferecer a Ele também, né, o sacrifício de louvor, tudo mais, ele é feito por meio da fé. E é importante que a gente entenda que a gente só vai obter alguma coisa da parte do Senhor. A gente só vai receber dele se a gente colocar a prática da fé em ação. Sabe, Deus foi quem estabeleceu em toda a sua soberania os princípios de fé pelo qual ele nos abençoaria. E se ele estabeleceu que fosse por meio da fé que a gente conseguisse todas essas coisas que a palavra de Deus diz, é porque esse é o melhor meio. Deus, ele sabe o que ele faz. Deus, ele é mais esperto que todos nós. Então, se ele diz que a gente tem que ter fé para que a gente possa, de fato, receber dele, nós temos que começar a praticar essa fé. A Bíblia vai mostrar alguns outros versículos também, que vai mostrar que a fé, ela se torna uma prática quando eu começo a falar. Existe um texto em 1 Coríntios que vai dizer: olha, nós temos o mesmo espírito da fé, que diz: eu criei, por isso é então que falei. Então, sabe, primeiro, para a gente poder colocar nossa fé em ação, a gente deve entender os princípios que eu estava falando lá desde o início. O que é a fé? A fé é uma fidelidade de Deus. A gente é abençoado por Deus porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele disse. O que é ter fé? Fé é ter confiança em Deus, é acreditar que Ele vai fazer aquilo por nós. Né? A gente leu o texto de Hebreus 11 que vai dizer que a fé é a certeza. Tem algumas coisas que a gente pode dizer que a fé é. Olha só que interessante, algumas coisas que eu anotei. Fé é a confiança das coisas que esperamos, uma convicção daquilo que nós não vemos, garantia de coisas que se esperam, o modo de possuir, né, de tomar posse daquilo que a gente espera, o meio de conhecer realidades que a gente não pode ver. Né? A fé ela não é baseada naquilo que eu posso ver com os meus olhos naturais. A fé ela é baseada naquilo que eu posso acreditar daquilo que a palavra diz. Existe uma passagem no Velho Testamento, e nessa passagem era com o profeta Eliseu, e o que estava acontecendo naquela época? Tinha um rei de uma outra nação que estava guerreando com a nação de Israel. E aí ele sempre vazia ali com os seus conselheiros, com o pessoal que estava envolvido com ele, e ele tentava ter meios pelo qual conseguir atacar o reino de Israel. Só que toda vez que ele ia fazer isso, o profeta Eliseu, ele mandava uma mensagem para o rei de Israel e falava: olha, não vá para tal lugar. Se você for para tal lugar, aquele rei vai estar lá e você vai poder sofrer consequências por causa disso. E aí aquele rei ouvia aquilo que Eliseu tinha a dizer, e a nação de Israel era livrada de ser dizimada. E aí o rei daquela outra nação achou aquilo estranho e falou: olha, né, juntou seus conselheiros ali e falou: olha, vocês vão me contar quem é que está me traindo, levando para a nação de Israel tudo aquilo que a gente tem planejado aqui? Aí os conselheiros do rei dizem assim: Senhor, na verdade ninguém aqui está te traindo. O que acontece é que lá em Israel tem um homem que ele tem revelado, né, mostrado para o rei de Israel por meio de profecias aquilo que você tem planejado e até mesmo coisas que você fala no seu quarto sozinho, com mais ninguém. E aí o rei então ele fica enfurecido ali, ele fala: olha, descubra quem é esse homem, eu quero descobrir quem ele é, porque eu vou matar ele pra gente conseguir fazer aquilo que a gente precisa. E então ele manda um monte de gente para procurar Eliseu, e ele consegue encontrar onde Eliseu está, e ele manda um exército para poder matar Eliseu. E aí Eliseu estava num lugar que era como se fosse um monte, né? A Bíblia fala que ele estava em Dota. E aí quando chega ali o exército desse rei, Eliseu ele tinha uma pessoa que trabalhava com ele. Aí esse moço que trabalhava com ele chega do lado de fora da casa e fala assim: Eliseu, olha, a gente está cercado por um exército aqui do reino inimigo, e eu acho que ele está aqui para pregar a gente.
E no momento em que ele diz aquilo, Eliseu sai para fora também e olha, ele vê aquilo tudo que está acontecendo. E aí ele diz assim para aquele jovem: não se preocupe, aqueles que estão conosco é maior do que todos esses que estão aqui do lado de fora. Aí Eliseu depois disso faz uma oração e ele diz: Pai, que você possa de fato abrir os olhos desse moço, abrir os olhos desse rapaz para que ele possa ver aquilo que eu disse para ele, que maior é os que estão conosco do que eles que estão aqui nos cercando. E aí no momento que Eliseu faz essa oração, os olhos espirituais daquele servo dele é aberto e ele consegue ver, né, que existiam vários carros ali, que a Bíblia vai dizer que eram anjos, e eles foram livrados daquela situação de morte. Qual que é o princípio que a gente pode aprender por meio dessa história que está no Velho Testamento? A Bíblia vai mostrar que existem dois tipos de realidades. Né? Uma realidade natural, que eu posso ver com os meus olhos, que é sim uma verdade. As coisas que têm acontecido do lado de fora, né, no mundo no qual nós vivemos, o mundo externo, digamos assim, são realidades. Isso é uma verdade. Porém, a Bíblia vai mostrar também que existe uma verdade espiritual, que é uma verdade que não pode ser vista pelos nossos olhos naturais. E essa verdade espiritual, ela é muito maior do que a verdade natural. Então, a fé, ela está baseada não naquilo que eu posso ver, mas naquilo que eu posso crer. E à medida que eu creio naquilo que a Bíblia diz, eu entendo então que porque Deus disse que ia ser de uma outra forma, isso pode ser da forma como Deus disse. A situação natural diz uma coisa, mas a palavra de Deus diz outra. Então, com o que eu vou ficar? Eu vou ficar com a palavra de Deus. A Bíblia vai mostrar o tempo todo que a palavra de Deus ela está em um patamar acima de qualquer outra coisa natural. Jesus disse, olha, pode passar os céus e a terra, mas as minhas palavras elas vão permanecer. Sabe por quê? Porque a palavra de Deus ela tem o poder de ser maior do que qualquer verdade natural. Então, para poder colocar a fé em operação, a gente tem que entender também que a realidade espiritual ela é muito maior do que a verdade natural. E aí, no momento em que eu precisar de colocar a minha fé em exercício, né, eu colocar a minha fé em prática, se eu me lembrar desses princípios básicos que nós estamos vendo através desse vídeo, nós vamos conseguir, de fato, levar a nossa fé adiante. Vamos conseguir os benefícios pelo qual nós temos crido, nós temos declarado a palavra. Então, coisas que a gente viu nesse vídeo. A gente viu que a fé ela é uma confiança em Deus. Eu confio naquilo que Deus disse. A gente viu também que fé é saber e confiar na fidelidade de Deus. Vai acontecer porque Ele disse que vai acontecer. Diz respeito àquilo que, né, o conteúdo da nossa crença, o conteúdo do porquê eu sou cristão. Né? Então, tudo aquilo que a palavra diz, é nisso que eu creio, é nisso que está a minha fé. Então, se Deus diz que eu posso ser curado, se Deus diz que eu posso ser liberto de alguma coisa que está me prendendo, por meio da palavra eu posso conquistar isso. Porque Ele fez com que o seu sacrifício fosse possível essas bênçãos chegar até a minha vida. A Bíblia vai dizer em Gálatas 3,13 que Cristo nos resgatou de uma maldição. Né? Então, nós não somos mais pessoas amaldiçoadas. Nós somos agora, na verdade, como a Bíblia também vai dizer, abençoados em Cristo Jesus. E a gente consegue viver na prática essas coisas por meio da nossa fé. A fé é o estilo de vida do cristão. E é importante, como a gente estava dizendo aqui no final, que a fé não é baseada naquilo que a gente pode ver, mas é baseada naquilo que a gente crê. Então, por mais que uma situação natural, por mais que algo externo esteja dizendo e apontando um relatório, dizendo, olha, isso está aqui para te paralisar, isso aqui não é para você, você não vai conseguir, você é um fracasso e tudo mais, você não consegue, você pode ficar com aquilo que a palavra diz. Porque a palavra, ela está acima de qualquer outra coisa. A palavra de Deus ela tem poder para poder nos livrar daquilo que poderia nos ser mortal. Então eu quero incentivar você a pegar a palavra, a pegar a Bíblia e meditar naquilo que ela diz, para que você possa alimentar a sua fé, para que a sua fé possa ser acrescida e você possa colher frutos e benefícios daquilo que ela diz. E não se esqueça, a Bíblia diz que nós cremos e por isso é que falamos. Então eu creio com o meu coração e eu falo com a minha boca e aquilo que a palavra diz vai acontecer, porque Ele é fiel para cumprir aquilo que Ele diz. Seja abençoado na prática da palavra. Até mais. Grande abraço. Tchau, tchau.